O ser humano é um ser racional, dotado de um instrumento denominado razão, que lhe permite compreender as coisas no plano terreno, mas no plano terreno, porque a razão se limita a ele. Tudo que transcende o plano terreno, que adentra nas esferas espirituais, a razão já não consegue compreender. Ela consegue fazer uma representação, porque é algo que foge ao seu alcance. Assim, o elemento da razão, nós poderíamos dizer que é ao plano terreno. Mas, para além dele, a razão já não consegue mais compreender, ela não consegue abarcar, porque ela não abarca o todo, né? Para o ser humano poder abarcar o todo, né, que ele não abarca o todo, mas o máximo que ele pode, ele necessita de algo que vai para além da razão e que se utiliza da razão aqui no plano terreno como um instrumento de comunicação. E o que é isso? É o espírito do ser humano. O espírito que vem de uma esfera espiritual, onde as percepções são outras, onde os conceitos são outros, onde os valores são outros, e esse espírito ele permanece um determinado tempo enclausurado aqui na Terra dentro de um corpo. E para se comunicar, ele acaba utilizando ou fazendo uso da razão, né? Só que a forma de manifestação do espírito, na verdade, não é racional, mas sim intuitiva. O espírito ele se utiliza da intuição para manifestar a sua vontade. E quão mais intuitivo o ser humano se torna, maior é o nível de compreensão da realidade que ele possui. Porque a realidade somente pode ser compreendida intuitivamente, que é a sensibilidade do espírito. É o modo pelo qual o espírito percebe as coisas, capta a realidade. E a razão, ela apenas promove uma representação disso dentro de conceitos terrenos, que são estreitos em relação às percepções espirituais, que são muito mais amplas, profundas e desenvolvidas. Porque aqui no plano terreno, o espírito, como eu disse, ele está enclausurado, ele está dentro de um corpo. Mas para se desenvolver, ele precisa passar por isso. O corpo ele funciona como um instrumento para que o espírito possa se desenvolver. E é por isso que é necessário olhar para além da razão, é preciso compreendê-la como um instrumento e não como um todo. Aquele que transforma a sua razão num todo, excluindo a intuição que é formada por sentimentos, mas não qualquer tipo de sentimento, não esses sentimentalismos baratos, as paixões, né? Isso não tem nada a ver com a intuição. Isso é apenas uma degradação dos próprios instintos e isso acaba tendo alguma reverberação nos sentimentos do ser humano, que não são os verdadeiros sentimentos, né? Os verdadeiros estão na sua intuição. E é preciso se conhecer, é preciso se observar muito bem para que seja possível discernir essas duas dimensões, a intuição dos sentimentalismos. E é a intuição que deve fornecer as bases à vida do ser humano. Quando assim se dá, ele tem uma percepção maior da realidade. Ele consegue sacar as coisas com uma facilidade muito maior. E a razão, depois, ela acaba processando isso e transformando em conceitos terrenos, inteligíveis, que podem ser explicados para outras pessoas. Então, o conhecimento ele está no âmbito da razão, da racionalidade. E a sabedoria, ela está na esfera do espírito, que é algo mais elevado. E o espírito, como eu disse, ele se manifesta intuitivamente e não racionalmente. Então, por isso que é necessário desenvolver
a sua vida interior, ser mais introspectivo, silencioso, para conseguir identificar as intuições dentro de si. É isso que faz o ser humano fazer a diferença nessa vida, que permite ele fazer a diferença. Se ele depender apenas da sua razão e dos conceitos que fazem parte do mundo terreno, o que vai acontecer? O ser humano terá uma atuação limitada. Ele não terá grandes possibilidades de inovar em sua vida. Falo inovar de uma forma sólida, o que não tem nada a ver com os modismos comportamentais, que não passam de degradações, né? Então, o espírito é o novo dentro do ser humano. Diante das novas situações da vida, muitas vezes não basta recorrer aos conceitos racionais, que nada mais são do que um resultado da própria história do conhecimento e da história dos conceitos da razão. Em determinadas situações, é preciso servir-se de novos impulsos, de novas percepções. E isso é o espírito que fornece, porque ele é o novo. A razão e os seus conceitos está no âmbito da história, do conhecimento e dos conceitos. Só que isso, em determinadas situações, não é suficiente para fornecer determinadas explicações ao ser humano. E por isso ele precisa se voltar para o seu espírito, para o seu mundo interior, para a vida espiritual, que é onde está o novo, que é onde estão as verdadeiras concepções que estão em ligação, né, com as verdades universais, que são espirituais. Então, a razão ela não capta o espiritual. O que capta o espiritual é o próprio espírito do ser humano, através da sua intuição, e repassa isso para a razão. E se a razão quiser ter um desempenho útil na vida dos seres humanos, ela precisa se adaptar às necessidades do ser humano. Ela precisa descrever da forma mais possível as suas intuições. Então, sim, surge uma racionalidade sadia e útil ao ser humano, que lhe permite compreender a vida de uma forma adequada. Mas a razão sozinha, ela não consegue compreender a realidade. Porque, como eu disse, a razão está no âmbito da história dos conceitos e da história do conhecimento. Ela não encerra o novo em si, mas isso está no espírito. Não tem nada a ver com os modismos, mas sim uma nova forma de percepção, que é espiritual e não racional. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!